Olá, queridos, estamos no ar com mais um Conversa Pública. Muitíssimo obrigada, como sempre, pela sua companhia, pela sua audiência, tanto pela Rede Boas Novas de televisão, quanto pela Rádio Boas Novas, né? Que, embora a rádio fique ali em Cabo Frio, na região dos Lagos, você pode nos acompanhar em qualquer lugar do Brasil ou do mundo pelos melhores aplicativos de rádio, né? Que estão aí no seu celular. E a Rede Boas Novas, presença de televisão em todo o território nacional. Muitíssimo obrigada, porque você também manda para a gente temas que você gosta, que a gente fale aqui no Conversa Pública, porque podem fazer diferença no nosso dia a dia. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, porque, de acordo com especialistas, a saúde bucal ela está diretamente ligada à prevenção de inflamações sistêmicas, uma vez que infecções e doenças nas gengivas podem liberar bactérias e substâncias inflamatórias na corrente sanguínea, desencadeando respostas imunológicas em outras partes do corpo. O Conversa Pública de hoje ele quer responder qual a relação entre a artrite e a saúde bucal. E para falar sobre esse tema, ninguém melhor do que a doutora Sandra Chagas, ela que é uma especialista em saúde integrativa. Doutora Sandra, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui conosco novamente, né? Podendo trazer informações preciosas para os nossos ouvintes e telespectadores. O prazer é meu, mesmo porque, se me chamaram de volta, é porque foi boa a primeira entrevista, né? E suscitou também várias dúvidas, e eu acho que é um mundo que muito pouca gente conhece, e aí desperta a curiosidade, porque existe um mundo que está por trás das doenças, como eu falo, tem muita coisa por trás das doenças. Na frente a gente vê remédio, mas atrás tem as causas, né? Conversar com a senhora e acompanhar a senhora pelas suas redes sociais, né? Que, aliás, você pode fazer a mesma coisa aí, @doutora Sandra Chagas, né? E você vai ter um conteúdo assim importantíssimo. Me chama a atenção para o seguinte, doutora, o Brasil ainda não dá a importância necessária para a saúde bucal, né? A gente ainda não tem um atendimento na rede pública adequado, capaz de garantir uma saúde bucal para as pessoas. E, fala sério, como é importante a gente tratar da boca, né? E tratar da boca não é só cuidar de uma cárie, cuidar de um dente, vai muito além disso, não é mesmo? Exatamente, porque a cárie é uma doença sistêmica. Quem tem cárie tem doença. Quem tem cárie está inflamado. Porque o que a gente aprende na odontologia convencional, que eu sou dentista de formação, é que a cárie é porque não escova o dente, quem não usa flúor dá cárie, e na realidade não é isso. A cárie se dá de dentro para fora. Todo mundo na escola, acho que se lembra, né? A gente tem esmalte, dentina e a polpa, que é o nervo. Tem as células que produzem a dentina, depois do esmalte tem a dentina, que são os odontoblastos. Uma pessoa que é inflamada, uma pessoa que tem uma má alimentação, né? Uma pessoa que só come lixo, vamos dizer assim, o que ela vai produzir? Citocinas pró-inflamatórias. Essas citocinas pró-inflamatórias, elas matam essas células que produzem a dentina. Então, na realidade, a cárie se dá de dentro para fora, de dentro do dente para fora. Então, a cárie nada mais é do que uma doença inflamatória. Se você tem cárie, você não está inflamado só na boca, você está inflamado no corpo inteiro. E daí que vem as doenças autoimunes e outras mais. Uhum. Aliás, eu já vou deixar aqui encomendado para a nossa produção, eu quero fazer uma conversa com a senhora sobre essa questão da inflamação, né? Porque é algo que a gente vem também percebendo aí com uma importância extraordinária da gente entender o que é e o que acontece. Eu vou lhe provocar a causa de todas as doenças. Pois vou lhe provocar um pouquinho hoje, mas, na verdade, a gente quer falar também aí sobre a questão da artrite reumatoide. O que é artrite reumatoide, doutora? A artrite reumatoide é uma doença autoimune, tá? Então, eu não posso deixar de falar do intestino. O intestino é um órgão-chave.
Então, se o intestino, imagina uma cerca, né? Você tem a sua fazenda lá, a sua chácara, seu sítio, você tem uma porteira, né? Então, essa cerca não deixa os animais predadores entrar, né? Para matar sua galinha, seu gado, os seus porcos, e não deixa os seus animais saírem. Essa cerca a gente tem na parede intestinal, ela funciona como um filtro. O que essa parede tem que fazer? Tem que absorver os nutrientes e impedir que as toxinas entrem. Quando essa cerca está aberta, ou seja, quando os enterócitos, que são as células formadoras da parede intestinal, se abrem, elas deveriam estar assim, se abrem, o que vai acontecer? Parasitas, metais, pesticidas, agrotóxicos, proteínas mal digeridas, caem na corrente sanguínea, né? Atravessam essa barreira, caem, nosso sistema imune fica louco, fica exacerbado, começa a atacar tudo que é agente agressor, ocasionando aí a inflamação. E o que é uma inflamação? É quando o seu sistema imune está tão malucão, tão exacerbado, que ele se confunde, ele vai atacar o agente agressor, que a gente chama de antígeno, mas acaba atacando os seus órgãos também. Então, uma tireoidite de Hashimoto atacou sua tireoide, uma artrite reumatoide está atacando suas articulações também. Então, isso daí é um desequilíbrio do nosso sistema imune, que não distingue mais o que é do bem, o que é do mal, vai atacando tudo que vê pela frente. Uhum. E qual é a relação entre a saúde bucal e a artrite reumatoide, ou essas doenças sistêmicas, como a senhora falou? Além disso, porque pela boca, que é a primeira porta de entrada, né? Você tem a primeira escolha do que você põe para dentro de você. Ou alimentação inflamatória, que vai alimentar as bactérias do mal, ou uma alimentação de verdade, que vai alimentar as bactérias do bem. Mas o que muito pouca gente sabe é que nós somos cortados por 12 meridianos. São linhas imaginárias, como o Trópico de Capricórnio, tudo que a gente aprendeu na geografia. A gente tem 12 linhas imaginárias, são imaginárias porque a gente não vê, mas cada linha que percorre da cabeça aos pés tem um campo eletromagnético. Então, se você está com uma condutibilidade, nós somos seres elétricos, né? Tanto que a gente faz eletroencefalograma, eletrocardiograma. Nós temos essa condutibilidade. Então, se é cortada, por algum motivo, essa linha aí de condutibilidade, você tem um campo interferente. Por exemplo, uma cesariana faz o corte assim, se a linha é assim, você cortou aquela passagem. A boca, o que tem a ver? Cada dente representa um órgão. Por exemplo, o canino, né? Que a gente fala que é a presa. Se você tem um apinhamento, um canal, algum problema no dente, ele está bloqueando essa energia eletromagnética. Que órgãos que passam por essa linha? Então, se a gente pegar uma régua, você vai ver que passa o olho, o canino, depois passa as vértebras, fígado, vesícula biliar, joelho e vai. Então, todos os órgãos que estão nessa linha aí, eles podem ser afetados. Então, dentro da nossa boca, tem mais de 75 campos interferentes que podem atingir o órgão correspondente a cada linha que atravessa aquele determinado dente. E não só doenças, como emoções também. O dente canino representa raiva, mágoa. Então, está tudo ligado. Uhum. A senhora está falando aí, eu estou aqui pensando que a gente sempre ouve, né, essa questão do formato dos dentes. Um é para poder triturar os alimentos, outro para poder cortar o alimento, outro para poder não sei o quê. Mas essa função, ela vai além disso, né? Além de triturar, cortar, etc. Pelo que a senhora já colocou, isso tem uma relação direta com outros órgãos do nosso corpo, né? Porque é a energia quântica, né? Então, a gente, os pilares para a gente ter uma boa saúde não é só o físico, é o emocional, o mental e o espiritual. Então, são os 4 pilares. Então, se você, por algum motivo, interfere nesses pilares, a pessoa, nós primeiro adoecemos no campo energético, depois o funcional, depois no estrutural.
É isso aí, queridos. Estou aqui conversando com a doutora Sandra Chagas, especialista em saúde integrativa. Mais uma vez, eu recomendo que você acompanhe a doutora Sandra nas redes sociais dela, porque tem um conteúdo assim precioso, informativo sobre saúde, né? E como vocês viram, ela disse aqui que ela é dentista de formação, mas ela tem toda a especialização na saúde integrativa e ela está nos mostrando a importância da saúde bucal para o resto do nosso organismo, né? Interferência em todo o nosso organismo. Doutora, o que a artrite reumatoide pode causar no nosso corpo? Tudo que termine em ite é inflamação. Voltamos à inflamação. Otite, sinusite, renite, artrite, tudo que inflama tem uma consequência. Então, a artrite pode dar na boca também, inclusive em mandíbula, maxila, mas geralmente ela dá nas articulações. Então, quando tem essa inflamação, o corpo sempre reage. Então, nesse caso, uma artrite pode virar uma artrose, né? Que aí perde o movimento, que começa a criar espículas ósseas, tudo é defesa, né? O nosso corpo sempre prioriza a vida, não importa a custa do quê. Então, ele vai dando um jeito de combater essa inflamação e vai crescendo o osso, por isso que dói tanto, porque começa a formar essas espículas ósseas. E mais uma coisinha que é muito importante, assim como nós temos um microbioma, que são esse pool de bactérias do intestino, que isso é um órgão-chave para a gente tirar as inflamações do corpo, nós temos uma microbiota também na boca. Então, quando tem esse desequilíbrio da microbiota, quando começa a morrer bactérias boas, as bactérias potencialmente patogênicas começam a criar virulência. As porfirinomonas, por exemplo, né? Então, elas começam a ficar mais do mal ainda, né? Usando um pleonasmo, mais do mal. Cai, né, na gengiva, caiu na gengiva, caiu na corrente sanguínea. Tanto que... Como a gente... Tá. Sim, tanto que pode dar uma um problema no coração, né? Por causa da periodontite, ou nas articulações, e aí se espalha pelo corpo inteiro. Como a gente pode evitar de ter essas bactérias na boca? A pergunta é provocativa. Olha, eu vou falar uma coisa que vai chocar muito do seu público. Os enxaguantes bucais, eles aumentam a pressão arterial. Uau! Como assim, né? Todo mundo acha que ficou, o quê? A gente é recomendado usar enxaguante bucal. Exatamente. Uma que tem o flúor, né? Que o flúor é neurotóxico, o flúor pode causar um hipotireoidismo, porque desloca o iodo da tireoide. E também nós temos bactérias, como eu falei, boas. Tem tipo de bactérias na nossa boca que aumentam o óxido nítrico. Esse óxido nítrico, ele causa vasodilatação dos vasos. Por exemplo, uma mangueira que está apertada, não vai aumentar a pressão? Se a mangueira de jardim, se ela está mais vasodilatada, vai diminuir a pressão. E assim são nossas artérias. Quando a gente mata essas bactérias produtoras do óxido nítrico, não vai haver a vasodilatação, né? Uma das causas da pressão alta são os enxaguantes bucais, porque eles estão matando bactérias do bem. É igual uma quimioterapia, mata a bactéria ruim, mas mata a bactéria boa também. Verdade, verdade. Então, o que a gente tem que preservar, desculpe te interromper, é o equilíbrio das nossas bactérias, tá? Sempre mais bactérias do bem e pode ter um pouquinho do mal, porque até as bactérias do mal produzem coisas boas. Agora, quando esse equilíbrio como que eu posso falar? Já vira, né? Mais bactéria do mal do que do bem, aí já está em disbiose, que a gente chama. Equilíbrio significa, né, uma coisa mais... Sim, é uma coisa no mesmo nível. Agora, se eu tiver mais bactéria do bem, tudo bem? Esse desequilíbrio pode o equilíbrio é mais bactéria do bem. Ah, certo. Por exemplo, uma Escherichia coli. A Escherichia coli, quando ela se dissemina muito, ela pode causar diarreias mortais. Mas quando ela está em menor número, tem bastante bactéria do bem e um pouquinho só da Escherichia coli, ela é produtora até da vitamina K. Então, ela faz bem. Quando sai desse equilíbrio, é que começam as inflamações e as doenças pelo corpo.
Aham. Doutora, como que a gente pode garantir essa saúde da boca, esse equilíbrio, né, de bactérias do bem na nossa boca e no nosso organismo? Você costuma dizer que a nossa boca é o meio do caminho entre o cérebro e o restante do corpo. O que você quer dizer com essa frase? Que a boca ela interliga o cérebro, que o cérebro é um órgão importantíssimo, com o resto do corpo. Então, eu quero dizer a importância que a boca tem. Uma, porque é através dela que a gente pode escolher a doença ou a saúde. Como eu falei, dependendo do que você come, você pode alimentar ou as bactérias do mal ou as bactérias do bem. Então, aí já é o primeiro passo para você não ter a inflamação ou reverter a inflamação, mudar seus hábitos de vida. Sair do sedentarismo, escolher alimentos que não sejam processados, né, que não tenham agrotóxicos e tudo mais, e fazer as limpezas que são importantíssimas, tirar metais e parasitas do corpo, porque os metais são cancerígenos e tem muito parasita aqui também, né? Eu vou fazer um merchan aqui agora, antes do nosso próximo intervalo, porque é um caminho que eu achei super interessante. A senhora tem um programa que promove ou trabalha com as pessoas nesse sentido de tirar os metais do corpo, não é isso? Sim. É um programa de limpezas, chama DSC+, que é um programa de desinflamação, desparasitação, melhora da digestão, e SC é Sandra Chagas, né? Então, são 60 dias que as pessoas ficam comigo para fazer essas limpezas, para passar por uma reeducação alimentar, para sair do sedentarismo, para melhorar o seu sono, o seu estresse, porque quem não dorme vive menos, é uma paciente inflamada. O estresse libera várias substâncias químicas tóxicas no nosso organismo, e, além de tudo, tem sessões terapêuticas também, como eu falei, tem que tratar o mental, o emocional, o espiritual e o físico. Então, esse programa contempla os 4 pilares da saúde de excelência. É isso aí, queridos. A gente acabou de ouvir a doutora Sandra comentando aí nos 4 pilares, né, que representam o nosso bem-estar e a nossa saúde, porque nós somos seres integrais, não adianta. A gente precisa sempre estar cuidando do corpo, da mente, do espírito, né? Tudo isso, da nossa sociabilidade, tudo isso forma um conjunto que garante a nossa vida plena, né? A vida plena, ela importa e não se limita a uma questão física, mas ela é também mental e espiritual. Doutora, a gente está falando aqui, né, sobre a importância da alimentação, tudo começa pela boca, a boca é esse elo de ligação entre todo o corpo, entre o cérebro e o primeiro cérebro, né, que a gente tanto conhece, e o segundo cérebro, como vocês colocam, que é o intestino, e que vai regular todo o organismo. E aí, eu queria ainda comentar com a senhora, porque a gente está falando aqui de boa alimentação, a senhora diz, tudo que vai comandar, né, é isso, é o que a gente come, é o que a gente coloca para dentro e que vai regular o nosso organismo. E tem alguns mitos que as pessoas falam o seguinte, se uma pessoa escolher ser só vegetariana, isso pode representar uma melhor saúde, uma melhor qualidade de vida? Não. Em primeiro lugar, a carne tem todos os aminoácidos essenciais, que são os tijolinhos que montam a proteína. Então, nós temos receptores, enzimas e hormônios que precisam das proteínas. O colágeno, que é tão importante não só para a pele, cabelo e unha, é mais importante para as artérias, para órgãos vitais, nós precisamos do colágeno. O ferro é importantíssimo, entra em várias reações bioquímicas, e a vitamina B12, então, nem se fala, que ela age no sistema nervoso central. Então, um vegetariano não vai ter uma boa quantidade de ferro, porque o ferro do vegetal é o não M, ele é pouco absorvido, não tem a B12, que a B12 só tem carne, proteína animal. Então, nada contra os vegetarianos, só que tem que ter um acompanhamento profissional para suplementar essas deficiências que eles não vão encontrar abolindo a proteína animal. Perfeito. Tem uma outra coisa que a senhora vem aí e quebra
eu vou chamar de paradigma, sei lá se é um paradigma, mas é porque a gente ouve assim, né? Não pode comer gordura. Né? Não pode comer gordura. Gordura faz mal para o organismo. Se você for comer um frango, por exemplo, tira a pele, porque isso faz mal. É isso mesmo, doutora? Não, não é nada disso. Primeiro, você está falando de tem os tipos sanguíneos, né? Por isso que o tipo O é o mais carnívoro de todos, porque ele tem uma acidez melhor no organismo, no estômago. O grupo AB é o menos, né? Ele se dá melhor com uma dieta plant-basic, né? Já não é muito da carne. Enfim, tem, claro, algumas diferenças, mas falando em gordura, nós precisamos de gordura. A barreira da célula, a membrana celular é feita de gordura. O cérebro adora gordura. O coração é o que mais trabalha com gordura, isso, ácidos graxos, né? Ele produz mais ATP, que é a nossa fonte energética, com ácido graxo do que com glicose. Agora, tem que diferenciar a gordura. Por exemplo, a gordura de óleo vegetal é uma gordura trans e hidrogenada. Essa sim causa danos, pode causar até infarto, tudo, né? Agora, uma gordura de um azeite, de um óleo de coco, de umas castanhas, e a própria gordura da carne, que embora seja uma gordura saturada, mas nem por isso ela é maléfica. Então, a gordura, até vamos pegar o homem paleolítico. Naquela época não tinha agricultura. O que eles comiam? As vísceras, era a carne, a parte nobre do animal eram as vísceras, onde tinha mais gordura. Então, nós chegamos até onde a gente está hoje através de uma dieta carnívora. Portanto, mais uma vez, a gente vai para a balança, né? Para o equilíbrio, buscar o equilíbrio em tudo que a gente faz, né? Na comida, na escolha daquilo que a gente come, porque é esse equilíbrio que vai nos levar a uma saúde, a uma vida. O equilíbrio mais... e as escolhas. 70% do que tem nos supermercados hoje não existia há 50 anos. Porque nós estamos viciados em produtos alimentícios. Veja bem, uma coisa que sai da terra, né? Uma mandioca, ou arroz, ou feijão, seja a carne, tudo isso, é alimento que foi deixado por Deus, né? Vem de Deus. Agora, uma lasanha pronta, foi deixado por Deus? Aquela embalagem que ainda tem alumínio, tem metal, tem bisfenol, porque tem plástico, e é um alimento totalmente processado. Gente, é só ler os rótulos. O que está escrito lá? Lá no vidro do molho de tomate. Tem só tomate ou tem conservante, emulsificante, corante, açúcar? Isso já não é alimento de verdade. Então, tem que ter esse discernimento. Isso aí, doutora. Meu tempo acabou. Eu tenho que encerrar o programa. Sua mensagem final, seu recado final para o nosso telespectador. Como um professor meu sempre fala, a sua escolha está na primeira garfada. Então, procurem ler os rótulos. Se tiver algum ingrediente que você não conhece que está escrito lá, não compre, porque não é de Deus, né? Vamos fazer da nossa alimentação nosso remédio e do nosso remédio nosso alimento. Maravilha, maravilha. Doutora Sandra Chagas, muitíssimo obrigada pela sua presença e participação conosco aqui em mais um Conversa Pública, tá bom? Eu que agradeço. E obrigada a você também que participou conosco. Segue a doutora Sandra lá no @doutora Sandra Chagas, nas redes sociais dela. Você vai ter muito mais conteúdo bacana sobre saúde. Até a próxima.